fazer um merchan. Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, o que for o momento do dia que você estiver nos vendo. Eu agradeço muito por vocês estarem aí, tendo a paciência de nos verem, e nós sempre temos, vocês sabem disso, o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, um elevado teor de cultura, que também agora acontecerá. Nós temos aqui ao lado direito uma pessoa brilhante, um empreendedor fantástico que do nada construiu um império editorial de elevadíssimo respeito. Eu estou falando do Grupo Scortese e eu tenho aqui ao meu lado o que eu tenho a honra de chamar de amigo, João Scortese. Antes de passar para ele, calma. Já posso ir embora. Estraga tudo, é sempre assim. Segunda vez, logo vão te dar um crachá. Né? Já posso ir embora. Eu quero novamente agradecer os trabalhos fantásticos técnicos da Betânia, da Luciana e do Márcio, sem o que nós não estaríamos aí nas ferramentas midiáticas de vocês. Agradecer também a Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com, situado em Lisboa, nos abre as portas do universo lusófono, sem o que nós não teríamos tanta possibilidade desta audiência tão grande e principalmente tão qualificada, como eu sempre faço questão de frisar. Então, como eu falei para vocês, antes de passar para ele, deixa eu mostrar um livro para vocês, que é um livrinho pequeno, porém de uma importância vital, porque o tema deste livro, infelizmente, nos circunda. As drogas hoje infestam toda a população, seja do Brasil ou do mundo todo, e quem não é drogado ou não está drogado, sempre haverá de esbarrar em algum motivo para se lamentar. Ou é um parente, ou é um amigo, filho de um amigo, em suma. Desafortunadamente, nós temos que lidar com esse tema o tempo todo. Esse livro aqui, do Dr. Bernardo Campos de Carvalho, Drogas, o Início do Fim. Título apropriadíssimo, porque uma vez que você entra nesse campo das drogas, estou falando das drogas ilícitas, porque das lícitas a gente convive por aí. Mas quando você entra no campo das drogas ilícitas, é um caos. Muito difícil sair e a maioria não sai, só sai na horizontal. Então, Drogas, o Início do Fim. Dr. Bernardo Campos de Carvalho milita há mais de 40 anos no direito criminal e naturalmente amealhou muitos conhecimentos e fez questão de colocar neste livro que eu recomendo, mesmo que você não tenha assim tanta proximidade, procure saber, pelo menos para você não entrar. Se você está, saia. Se não entrou, o livro vai te ajudar porque vai mostrar que você é um cara muito esperto. João Scortese, fundador da editora Scortese, não é isso? E mais outras, né? Mais outras. Quais são as outras? Eita. Vai longe. Bom, primeiro, muito obrigado. Mas obrigado nada. Eu falei para você que voltaria e voltei. Puxa vida, e olha... Isso para mim, quando eu gosto de cumprir, principalmente quando aquilo me trouxe alegria e prazer. É a sua entrevista, a sua participação no programa. Obrigado. Bom, a Scortese, ela é hoje um grande guarda-chuva, que a gente chama de Grupo Editorial Scortese. Ela tem selos específicos para pequenas tiragens, que é a famosa fábrica do livro, né? Uhum. A gente tem o selo infantil, que é o Pingo de Letra. A gente tem o Publique Seu Livro, que já é uma marca. Enfim, a Scortese foi criando os seus selos editoriais à medida que ela foi crescendo. Ela cresceu em função da sua necessidade. Mas o que eu, desde bem jovenzinho, e lá se vai muito tempo, eu tenho a Scortese como uma editora que alavanca os novos autores, melhor dizendo, e aqueles que não têm guarida nas editoras outras. Continua esse diapasão? É o mesmo processo. A Scortese,
ela é uma empresa que não mudou dentro daquilo que ela acredita. O que mudou foi o resto do mundo, tudo muda todos os dias. A Escotesse não, ela continua fazendo um trabalho específico para o escritor. Ano que vem completamos 35 anos. É um orgulho muito grande. Aliás, eu vou cobrar aqui algo que você publicamente mencionou. Está deixando mesmo? Sim. Já passei. É uma fundação Escotesse agora? Seria uma fundação, é isso mas mesmo? Na realidade ela é apenas um testamento hoje. Mas ela vai ser uma fundação, eu estou preparando as pessoas para assumir, né? A única mudança que houve de 2 anos atrás é que eu falei que estava correndo, que era o meu objetivo, aí o joelho doeu, passei a pedalar bicicleta. É a única grande mudança. Só porque doeu? Vai ser fraco assim lá embaixo, hein? Com 60 anos é complicado. Você tem 60. 60 anos. Puxa, então parece eu mais, deixei hein? de correr. Parece mais, Muito hein? obrigado. Se você for somar os 35 anos de editora, dá mais. Pois é, não, mas é interessante que 60 anos muito bem vividos, porque, não, falando agora de você, obrigado. Que você é a editora, queira ou não queira, Sim. você é editora, apesar de você ser... Bem menos hoje, bem menos. Não, justamente, bem você é uma pessoa desapegada e tal, e está preparando pessoas para assumir o teu lugar, que eu acho isso absolutamente fantástico. Nobre, eu diria, porque naturalmente você vai se dedicar a outras atividades, e eu não consigo imaginar ver você parado. Não Aliás, falar em parado... Não estou. Você me trouxe esse guia, que aliás, ele me trouxe agora, mas está na qual? 17ª edição. 17ª edição. Guia do profissional. Você que nos vê e que sonha em ter o seu livro editado, o guia do profissional do livro. Guia do profissional do livro. É a minha contribuição, Ralf, da vida inteira. Eu tentei colocar no papel tudo aquilo que eu acredito. Tentou não, você conseguiu. É uma tentativa, tanto que a cada 6 meses eu sou obrigado a soltar uma edição nova, porque as mudanças são tão grandes, né, dentro do mercado. Você vê, há 10 anos atrás nós estávamos começando o mundo eletrônico, nós estávamos começando a segmentação do mercado editorial, as coisas vão mudando, leis. Agora, por exemplo, para o próximo número eu tenho que incluir aí a Lei Brasileira da Inclusão Social, da inclusão em relação a deficientes. Mas o que tem que ver o profissional do livro com a inclusão social? É obrigatório na função do editor e do autor saber. Hoje, quando você produz um livro, você tem que disponibilizar os arquivos desse livro para o mercado editorial, para as pessoas que não conseguem comprar o livro, ou facilitar para as pessoas que querem ter acesso à obra. Isso é uma lei brasileira. E como é que... Puxa vida, eu não sabia disso. Pois é, coisa nova, e tem que entrar no guia. E como é que qual é a característica dessa pessoa para se habilitar a obter a obra nesse lance que você acabou de falar? A lei é muito clara. Você está interessado em determinado livro, você tem que procurar o editor e fazer a solicitação. Acontece que as editoras não estão preparadas para atender. E a tua atende? Estou tentando, E como é que uma pessoa nessa característica faz para se dirigir até você? Por e-mail? Fácil, escotesse.com.br. Escotesse com duplo C. Perfeito.com.br. Nós estamos passando por um processo de adaptar os textos para poder atender. E por trás de tudo isso tem o direito do autor, que é talvez a grande dificuldade quando você publica um livro, não está especificado lá que você tem a obrigação de atender. Só que é uma lei que vem em cima de tudo isso. Mas isso naturalmente deve fazer parte de uma linha de um contrato de Agora, edição. os novos contratos, mas acontece que nós estamos sempre correndo atrás do rabo, né? Só reage, não age. Isso faz parte do mercado. Mas você também não tem, o editor ou o autor não tem a obrigação de imaginar que o ano que vem vai haver uma lei que vai propiciar esse tipo de facilidade. Não, mas você tem que reagir. Você tem que reagir, mas você tem que estar preparado para as modificações. E isso são constantes mudanças. O guia eu procuro atualizar a cada 6 meses. Justamente a cada 6 meses? 6 meses. Porque é um livro que vem bastante. Então quer dizer que o cara compra esse guia hoje e daqui um ano já está defasado? Não. Aí que vem a estratégia. Aí que vem a estratégia. Se você solicitar um novo, você só paga a diferença da nova edição. Você devolve a edição anterior, a gente manda a nova. Desde que seja bonitinho, não esteja arriscado? Não necessariamente, porque você não vai usar mais? Ele não vai usar mais. Virar... A ideia é fazer com que a pessoa crie o hábito de solicitar sempre exemplar novo. Vamos falar isso mais claramente. Isso é muito bacana. Então vamos lá.
Ao adquirir, vamos lá, ao adquirir o guia do profissional do livro, perfeito, a cada nova edição, em função de modificações, atualizações e tal, correções, quem estiver portando este livro vai ter que mostrar uma nota fiscal, alguma coisa? Não, pode ser, é só escrever. Tem código de barra, né? Mas olha, hoje é tão interessante alguém se interessar pela obra. Olha, eu comprei a edição de 2015, eu quero trocar, não tem problema. Como é que você quer fazer? Você passa aqui ou você manda pelo correio? As pessoas criaram uma confiança tão grande no projeto que a pessoa manda o livro e te manda outro. Fantástico. Eu simplifico as coisas, eu gosto muito das coisas simples. Eu não vejo necessidade hoje de você complicar a relação. Você precisa apresentar a nota. As pessoas não sabem nem onde está a nota fiscal. As pessoas não guardam. Claro. Por isso que eu perguntei. Não tem. Escuta, ninguém vai guardar a nota fiscal para... Não tem. E muitas vezes... A minha nota fiscal, por exemplo, eu levo na reciclagem. Pois é. Vou ficar catando reciclagem agora. A ideia dentro da Scortese é não complicar. Eu combato, sempre combati aquilo que eu posso achar que é complexo, aquilo que pode dificultar, entravar o escritor. Para mim, eu acho que o escritor escreve, né? A própria Beth falou uma coisa interessante. O escritor é a sua realidade. Essa é a minha. Ela acabou de falar isso, que eu achei interessante. Mas o que você... Eu acho que desculpe o corpo presente, eu acho que essa é a marca do teu sucesso. Pode ser. A liberalidade, o lance de desapego em termos de, não, isso é meu, não vou mostrar para ninguém. Não, agora não. Abre. Por que existe o desapego? Por que eu busquei o desapego e eu consegui vencer essa etapa? Porque há um respeito muito grande com os 8.000 títulos que eu já publiquei. Você tem 8.000? 8.000 títulos. Equivale, são quantos São 600 autores? por ano. São 8.000 títulos. Autores, né? Talvez 6.000. Você deve ter autor lá que tem 2, 3 e tal. Mas eu nunca fiz essa contagem. É o respeito a todas essas pessoas que confiaram na editora ao longo de 35 anos. Eu me lembro, quando foi o ano retrasado que eu fui numa festa de aniversário. Sim. Eu estava apinhado. Apinhado de gente. E grande, você fez ali um centro cultural. Um centro cultural? Centro cultural chamado Espaço Scortese. Endereço, aproveito o ensejo. Rua Deputado Lacerda Franco, 96, em Pinheiros. São Paulo, Pinheiros. Metrô Faria Lima. É fácil. E o ônibus? Não sei. Eu bem que ando pegando ônibus agora. Ei, meu Deus do céu. Além de tudo, é modesto. Você consegue pegar ônibus? Eu consigo pelo seguinte. Quando eu completei 60 anos, um dos meus sonhos era tirar minha carteirinha de aposentado. A plaquinha de idoso também? Tirei também, tirei. Tirei porque eu achei importante, porque a ideia era me livrar de carro. Você anda bem de bicicleta, né? Ando bem de bicicleta, eu ando 50, 60 quilômetros, às vezes quase todo dia. Dia sim, dia não. Aí comecei a pegar ônibus, principalmente para ver o meu Palmeiras. Porque então eu uso o ônibus porque eu não pago nada disso também. Tenho acesso ao estádio, não pago. Você consegue entrar no estádio sem sentir medo? Eu não entro. Eu entro com maior tranquilidade. Eu não consigo. Segredo, você não querer ser diferente de ninguém. Se você tem o perfil do torcedor que está entrando na fila, se torne igual a ele. Sim, mas e o problema é o oponente, né? Que não é mais um torcedor contrário, é um oponente. Né? É só você se portar como ele, não mostrar que é diferente. Você estava falando de Paris, né? Na entrevista, eu gosto muito de ir a Paris e procuro me portar lá não como um turista. Não, lógico. Eu não Acho que é o segredo. Não precisa ir a Paris, você vai em Pindamonhangaba, tem que ser o local. O local, você tem que se portar, você não pode andar na... Em Roma, faça como os romanos, é óbvio. Pois é, lógico. Você não pode ir na Paulista, parar no meio da Avenida Paulista e ficar olhando para os prédios. Eu, por exemplo, quando Isso eu chego importante. num local diferente, a primeira coisa que eu faço, compro um jornal local. Sim. Para me inteirar. E fico observando. Isso acho que vale para qualquer coisa. A minha luta sempre foi tentar ser o mais próximo do que o outro é. É onde eu consigo entender. Mas e onde é que fica a tua personalidade nisso? É onde ela cresce. Daí eu tiro os meus personagens, daí que eu tiro os personagens das minhas histórias. Você aprende sempre com os outros. Foi você que escreveu o negócio da pulga, Sim. Pasta de... Não, da pulga viciada em realidade virtual. É isso? Essa história é ótima. Na realidade, é uma pulga que me mordeu, eu estava trabalhando, ela me mordeu no pescoço. E eu não podia perder aquela doída. Poucas pessoas foram mordidas por uma pulga.
Então eu contei uma história da mordida da pulga e virou já a terceira historinha que está saindo agora. Então eu transformo tudo isso em alguma coisa. Os dissabores, para mim, acabam sempre se tornando algo criativo. Como que é, se você não puder responder, não responda, não tem problema, que nós estamos num bate-papo aqui. Como é o relacionamento da Escortese com as livrarias? Hoje, muito bom. Já foi péssimo. Porque lá é uma atrás, queixa constante que eu vejo, não só de autor, como Tem uma editora, uma amiga nossa, não vou mencionar aqui, está fechando a editora porque não consegue se comunicar bem. É que o livro, o editor, com as livrarias. Vamos lá, às vezes o editor chega na livraria, para o livreiro, e diz, olha, eu escrevi o melhor livro do mundo. As coisas não são assim. Eu ouço isso uma vez por semana. Pois é. As coisas são difíceis, são complicadas. O outro lado, às vezes o outro lado está ficando com 50% do preço de capa, ele acha que aquele outro lado está ganhando muito, né? Na realidade, 100% é 100%. Eu sempre digo que quem mais ganha nessa história toda é o autor, desde que o livro venda. Se o livro não vender, ele não ganha nada, né? Então... Você fala em termos de empate de capital, de espaço e tal, tal. Tanto o autor contratado como o autor independente, ele só ganha se ele tiver resultado de venda. Mas nosso mercado é complicado. João, deixa eu terminar o negócio da livraria. O cachorro querendo pegar o rabo e não tem o rabo. Porque se o livro dele não está na livraria, se bem que hoje você tem as ferramentas virtuais que propiciam, facilitam um pouquinho o permeio desta estrada. Engana, isso é uma enganação. Engana? Hoje você vende livro atrás de um fenômeno chamado cauda longa, né? Aliás, é um livro que eu recomendo, do Chris Anderson, né? O fenômeno da cauda longa é você vender produtos, digamos assim, eletrônicos, digitais, dentro da própria cadeia. Por exemplo, a Livraria Cultura. Vamos pegar um exemplo, vamos citar a Livraria Cultura, do qual eu gosto muito. Nosso Pedro Reis, do qual eu admiro muito. Aliás, aprendo sempre com ele. Sempre quando eu acho que eu não vou aprender nada com ele, eu estou aprendendo. Tem uma com história ele, com fabulosa, o Sérgio. Uma história ele é fabulosa. Bom, lá eles não conseguem, ninguém consegue ter mais do que 30% dos livros publicados. O resto está dentro do fenômeno da cauda longa. O que interessa para a cultura? Ter um grande cadastro, ter todos esses livros dentro, digamos assim, do seu chapéu, dentro do seu site, e onde é que as editoras falham? E não entregar a obra, ou a obra está esgotada e não comunicar, ou não fazer com que essa obra chegue até a livraria. A Escortese não. Primeiro, tudo que está lá, eu tenho talvez hoje lá 4.000, 5.000 títulos, no dia seguinte está lá. Esse é o meu compromisso. Portanto, se você perguntar hoje para a Livraria Cultura, ou Martins Fontes, ou não estou fazendo propaganda nem de A nem de B, não, a gente não, todos recebem os nossos livros. Nós não temos pruridos comerciais aqui. Todos recebem os nossos livros. E eles expõem? Não, para quê? Para que expor? Para o público ver. O público está... Você tem que botar na vida. Não é assim que funciona. O livro da vitrine é o chamado best-seller, é o livro de grande apelo, o livro de interesse. É esse livro que tem que estar na prateleira, não o meu. O meu é segmentado, é específico, ele é dirigido a um determinado público. Quer dizer, o comprador tem que perguntar para o vendedor. Por que não? Tá. Não, mesmo porque não caberia 36.000 livros numa vitrine. É um sonho errado você achar que você tem que ir numa vitrine e lá ver tudo. Não, eu quero um determinado assunto, eu vou atrás. Aí eu concordo com você em relação às ferramentas de mercado. Isso é muito bom. Você localiza o que você quiser através da internet. Eu estou interessado em cultivar minhocas. O navegador tem que me dar todas as informações em termos de texto e todos os livros específicos como cultivar minhoca. Eu tenho que ter um bom livro para atender essa necessidade desse consumidor. Eu estou trabalhando com conteúdo. É o chamado marketing de conteúdo. As livrarias é uma casa como qualquer outra, ela vai pôr na vitrine aquilo que ela acha que é melhor, o seu melhor produto, o livro de apelo, digamos assim, best-seller. Ela não vai botar um livro de um poeta que fez o seu livro de poesia para meia dúzia de pessoas. É uma inocência. É como eu vejo. Não, dentro dessa forma... Como você vê é o que é o real, porque são 35 anos, há que se ter um certo respeito por isso. Uma editora pequena publica 10, 12 títulos e quer
que o livro dele fique lá na prateleira da Livraria Cultura? Não dá. Ou qualquer outro, né? Ou qualquer outra. Ele pode pagar, ele pode criar o seu espaço, ele tem que investir. Né? Às vezes o autor fala, meu livro não está em tal livraria. Não está e não vai estar. Quem sabe um dia, quando você escrever um grande livro, um best-seller, um livro de muito apelo, com certeza esse livro vai estar quando na prateleira. Quando você for um João Scortese, uma Betty Milan, vai por aí. Sim, sim. 30% do que se produz, Ralph, é o que chega às livrarias. 30% só? Só. E isso, você pega a Companhia das Letras, vamos falar da companhia. A companhia não conseguia colocar todos os seus títulos em livraria. Ela teve que abrir, tanto que fechou já, uma livraria específica para atender todos os seus títulos. A Companhia das Letras, que é uma editora seríssima, com um trabalho maravilhoso e livros a toda a prova. Muito bem feitos. Muito bem feitos e a toda a prova. Você pode perguntar para o Luiz ou para qualquer outra pessoa se eles conseguem colocar toda a edição em livrarias. Não conseguem. O start de uma editora de médio porte brasileiro é de 300, 400 exemplares. E como é que fica, então, o consumo disso? Porque o número de leitores, o número da população cresce, mas o número de leitor não. Diminui, na tua opinião? Nós estamos, não há dúvida. Esse negócio de dizer que o brasileiro lê o mesmo livro 4, 5 vezes, isso é uma bobagem. Primeiro que ninguém presta. Segundo, metade dos livros são vendidos, outra metade são doados ou fazem parte de um processo de distribuição ou biblioteca. Né? Nós não temos um mercado leitor. Aliás, no Brasil se discute muito as plataformas, se é plataforma papel, se é plataforma eletrônica. Nós devíamos estar discutindo outras coisas. Por exemplo... Como atrair o leitor, por exemplo. Desenvolver o hábito da leitura. Perfeito. Não interessa se você vai ler, às vezes eu estou viajando, viajo muito, você sabe disso. Quando eu estou viajando, eu leio no leitor eletrônico, que é mais fácil para mim. Eu não consigo, você acredita? Mas não consigo. Tenta que você vai conseguir. Eu tenho que sentir o cheiro Agora, do papel. quando eu vou no papel, quando eu estou em casa, quando eu estou na editora, eu adoro papel. Mas ficar viajando não. Até porque não, é um peso. Viagem, peso, tudo. Esse teu guia, né? por exemplo, até que ele... É um livro de consulta, é um livro segmentado. E não é um livro pesado, hein? Não, é o tipo de papel. Por causa do papel. Que papel que é? É um papel especial, é um papel nacional. Você pode ver que ele é levinho, né? Muito leve. Ele é levinho. Eu tenho usado muito o Avena, de um fabricante. E é legal porque não tem reflexo, nada. Ele adoro absorve. Esse papel, adoro. Eu acho que o livro é um produto como qualquer outro. E principalmente agora que o livro é muito barato. Nós precisamos entender que o livro nunca foi tão barato. Quando eu cheguei em São Paulo nos anos 70, se me permitir te contar isso, tá? O tempo é seu. Era tudo muito caro. Um livro era o preço de uma camisa, de um sapato. Um livro era o preço de um sapato. O lance do custo industrial. Sim. Uma bolsa de mulher. Hoje, Deus me livre, não posso nem falar de bolsa, porque as bolsas são caríssimas. Um sapato hoje comum custa 130, 140, 150 reais. Sapato comum. De homem? De homem, masculino. De mulher, nem vou falar. Sim. Né? Então, tudo encareceu muito. E o livro continua 39, 40, 50 reais. Nós precisamos, eu defendo até a ideia, nós precisamos urgentemente aumentar o preço dos livros. Eu sempre batalhei, particularmente pelo livro infantil, que eu sei que fica muito mais caro em função das gravuras, das fotos e tal. Tiragem, o que afeta o livro infantil são as pois tiragens. Mas eu sempre batalhei, agora eu até parei de falar, porque eu achei que estava molhando em ferro frio, que os editores deveriam tentar pelo menos diminuir o número para causar um efeito de massa. Não. É o inverso. É o inverso. Ninguém vai comprar, a pessoa só compra um livro num determinado título. Ninguém vai para um saldão de livro para comprar 5 vezes o mesmo livro. Sim, não, aí seria... Tanto que não existe saldo de livro. Você vai na Bienal, você tem aquele saldão de livros, mas as pessoas que compram são sempre as mesmas. Pois então, diferente de roupa. E o que leva, então, desculpe, estou agora te torniquetando. Por favor. Aqui. O que leva, então, um editor a editar mais 35, como é que são 600 títulos por ano, por mês? Por ano. Dá... Quase 60 por mês. Quase 60 por mês. Quer dizer, acaba sendo uma ignomínia, um negócio que você sabe que não vai nem colocar nem a metade. Importante você atender um determinado público. Eu tenho livros que eu vou dar um exemplo.
Um dentista do Ceará desenvolveu uma técnica de fazer dente de conchas do mar. Fazer dente? Dente. Olha dente, que dente. legal. Tipo implante, esse negócio? Tá. Você pergunta para ele, quantas pessoas vão se interessar sobre esse produto? Ele fala, no máximo 50. Eu não preciso fazer 51. Ele te dá o perfil de usuário. Claro. São 5 coisas básicas para você traçar esse perfil. Primeiro, vamos acabar de fazer coisas que viram lixo ou que podem virar aparas. Vamos fazer as tiragens adequadas ao consumo, à necessidade, à demanda. Você tem família, você tem, no caso de um autor desconhecido, vamos pegar um poeta, que é o nosso caso. Que tem e é outra que todo mundo gosta, mas dificilmente vende. Compra. Você Pois tem família, você tem escola, você tem trabalho, vida social e vida literária. Você levanta de cada uma dessas pessoas o potencial de cada um. Você vai ter um número. Portanto, por que você fazer 500 livros de poesia, 1000 livros de um livro de poesia, se aquilo não vai vender? Para quê? Para você botar embaixo da cama? Sabe que eu tenho visto alguns colegas teus que atendem por demanda? Olha, 500 custa tanto, mas faça 1000 que vai custar R$1 a menos. E o coitado do autor muitas vezes se deixa levar. Isso eu acho que é caso de polícia. Sacanagem mesmo, né? Sacanagem, eu não ia usar esse o cara... termo. Não, mas induzir o cara a erro. Existe um né, negócio pô? chamado custo de produção ou unidade subsequente de Eu produção. falo para os caras, você vai ter que comer 500 com farofa depois, pô. Vai dar para reciclagem. Os caras nem doação Ralph, mais eu vou te aceitam. dar um número que é assustador. 2,63% do preço de capa de um livro é gasto hoje com estoque e armazenagem. O custo do espaço de armazenamento. Porque o livro não aceita luz, não aceita água, você tem mão de obra, você tem seguros, você tem uma série de despesas que acabam refletindo. É melhor, às vezes, você pagar um custo de produção um pouco mais caro do que você ficar guardando um livro por 2, 3, 4, 5 anos. Me desculpem, um livro parado 2, 3, 4, 5 anos não é estoque. Papel velho. Perdeu efeito, né, inclusive. Perdeu tudo, pô. Claro. Tanto que as editoras brasileiras, grande parte delas, está nesse livro aqui, não fazem depreciação dos seus estoques. A lei brasileira é muito clara, 9.610. Fala em depreciação a cada 3 anos. Todo mundo considera estoque. Então, se você realmente pegar um balanço de uma editora, se pegar lá o que ela tem em estoque, grande parte disso é papel velho. É duro admitir Deus, isso. Que horrível, né? É. Bom, me fala uma coisa. É assustador. Me diga uma coisa. Parece que você está aí agora num movimento de diretoria que é da Abigraf? Eu faço parte. Abigraf? Eu, além de editor, sou gráfico. Eu tenho gráfica, né? Também, você sabe disso. Eu recebi um convite do qual me senti muito feliz, justamente pela minha experiência trabalhando com os números. Né? E recebi um convite da Abigraf São Paulo. A Abigraf é a Associação Brasileira da Indústria Gráfica, para ser diretor editorial. Eu quero acompanhar, e é o que eu já estou fazendo, todos os números de mercado, todas as vendas de governo, a relação editora-gráfica, porque parece que não se conhecem, né? Editor não conhece o seu gráfico. A Abigraf existe há quantos anos? Quase bastante. 70. Quase bastante. 70. É bastante. Bastante. Agora, e até hoje os caras conseguem ter esse conflito interno? O editor não conhece, não conversa livre. Mas isso é um lance de ego ou é ignorância mesmo? Ignorância. Uma coisa acaba levando a outra. Uma coisa levando a outra e no fim é a mesma porcaria, né? Eu não quis ser tão indelicado. Eu tenho feito um trabalho que é público, que é aproximar as partes. Só tem a ganhar, né? Só tem a ganhar. Eu nunca vi uma conversa você perder com uma conversa. Eu nunca vi. Se você me disser, eu conversei com fulano e eu perdi, eu acho que você não conduziu essa forma da forma adequada. Precisa levantar o teu tapete e ver se a culpa não foi sua. Pois é. Eu concordo. Portanto, conversar. E onde eu vou, Ralph, eu tenho procurado conversar com o porteiro, conversar com o manobrista, com o trocador de ônibus, com todo mundo. Isso enriquece a tua têmpera, pô. É o que eu falo. Tem um grupo de networking que eu frequento e começa às 6 horas da manhã de sexta-feira. E vai até às 10. Bacana. É bacana mesmo. E é num hotel. Então, existe o café da manhã de hotel, uma coisa, você conhece, né?
é quase suntuoso, é muito gostoso e tal, tanto que eu não almoço, né? Por enquanto. E aí o chefe de cozinha vem me trazer algo especial que ele preparou para mim. E naturalmente deixa todo mundo tirando o sarro, invejando, na brincadeira, naturalmente. Mas por quê? Porque eu chego lá um pouco antes e fico conversando com o cara. Pois é. Ninguém faz isso. E a sua opinião para ele é muito importante. Não é só opinião, como vai a sua esposa, o filho e tal, não sei o quê. Cria um elan que os caras não sabem fazer. E se sabem, não fazem. Por quê? É um cara de cozinha ou coisa do gênero. E você tem esse perfil de agregar pessoas, alinhavar expertises. Isso, a Abigraf vai sair gloriosa nesse lance. E tenho recebido muitos elogios, porque eu falo, gente, vamos conversar com aquela associação. Mas eu já tentei. Eu falei, quanto você tentou, cara pálida? Em 1900 e bola. É isso, então vamos Usava conversar. calça curta, essas coisas. Eu acho que a crise, que essa crise é bobagem, essa que está aí é bobagem. Nós temos um problema que é o desemprego, essa é séria. Mas essa crise é bobagem, é uma crise fabricada, né? O que nós precisamos retomar rapidamente do Brasil é o emprego, porque ela fragiliza a família. Não leva a outra não, também, são coisas totalmente diferentes. Se você tem uma crise, tem desemprego. Se tem desemprego leva na crise. Você lembra, vamos voltar no tempo, lembra na época do Collor, do impeachment do Collor? 30 dias depois, quando o Itamar assumiu, a economia voltou a funcionar. Nós já temos indícios de uma melhora da economia. O que houve, o azar dessa história toda é que demorou muito. E ela afetou principalmente o salário de pessoas da mão de obra mais barata, que sofre muito. Mas, João, isso não é psicológico tanto de um lado quanto do outro? Não, porque você tem uma crise psicológica e você tem uma fora da crise também em termos de psicologia. O brasileiro funciona muito nesse. O empresário brasileiro adora um pouco de recessão. Gosta, né? Adora. Porque primeiro você interrompe o ciclo digamos assim, do cara ficar trocando de emprego toda hora. Você segura. Terceiro, você contrata pessoas que você não contrataria ou não conseguiria contratar se você tivesse um aquecimento como nós tínhamos. Estava difícil você trabalhar, você investia, você treinava uma pessoa, essa pessoa ia embora. Então a recessão... E muitos não treinavam porque vou treinar, o cara vai embora, então fica um ciclo esquisito também. Hoje você, claro, não chegar ao ponto que chegou. Nós estamos tendo um problema de credibilidade. Eu posso arranjar... Institucional, né? Institucional. Mas não, o Brasil é forte, o Brasil é poderoso. É mais sorte que eu e você junto e todo mundo. O que precisa retomar imediatamente, isso dói, é o desemprego. Porque você vê o trabalhador, o pai de família sem emprego, o cara não tem o que comer, não tem como pagar, porque aí ele foi vendido os sonhos, né? Ele não tinha laptop, ele comprou, ele financiou um carro em 72 parcelas, ele foi para visitar Buenos Aires, porque afinal de contas é o sonho de todo mundo, ele tem uma conta de celular, ele tem uma TV a cabo, ele começou a perder o celular, passou para crédito. Tem cartão de crédito. Que isso é uma sacanagem muito grande. Claro. Eu tive, Ralph, lá problemas com funcionário, e um determinado banco deu de cartão de crédito para várias pessoas que não tinham condições. E o cara sai gastando. Sai gastando, cria um atrito com a empresa, porque você se sente a obrigação de ajudar, né? Você tem que tomar o cartão, pagar a dívida dele. Interfere na vida do cara. E o cara. Isso é ruim. E o cara, quando perde o emprego, na realidade, ele perde muitas vezes a dignidade. A dignidade. Agora, pode ter certeza, nós estamos vivendo no mundo inteiro. O mundo não encontrou ainda para que lado ele pode voltar a crescer, porque ele não tem segurança. Viu o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Nossa Senhora, né? Agora, entre os dois candidatos, foram muito ruins. Não, você sabe que eu falei isso semana passada, nós estamos, o americano está como nós estamos aqui, vamos votar no menos pior. Menos pior. E outra coisa, lembra do Reagan? Não tem o melhor. Você lembra do Reagan? Sim. Quando ele assumiu, era motivo de piada. Você vê que o que assumiu hoje, do qual eu não gosto, não tenho nenhuma simpatia por ele, ele já mudou o discurso. Ele tem mais condições, na minha opinião, perdão se eu estiver ofendendo alguém, mais condições de fazer um governo melhor do que a outra que não foi eleita, na minha opinião.
Por quê? Porque ele é mais preparado, ele é um empresário. E ele não ficou rico, ele não venceu troco de nada. Tem uma outra coisa aqui, eu também detesto o cara, tá? Eu não gosto nenhum dos dois, portanto. Não, eu acho que o Trump é um sujeito detestável na tese. Na tese. Todavia, ele não enganou ninguém. Não enganou ninguém. Foi macho, literalmente. Eu vou fazer, e eu vou fazer, e eu vou destruir, eu vou fazer. Agora, ele tem que fazer. Não, ao contrário, ele está em condições de negociar. Não, olha, eu não sei não, eu acho que se ele não fizer por aquele muro que ele prometeu, aí ele vai ter que fazer isso. Não, pelo contrário. Aí o Senado não vai deixar, aquelas coisas todas. Mas nós todas, brasileiros, né? o fato de ser A ou B não muda nada. Eu acho que ele precisou chutar o pau da barraca para poder ver o que tinha dentro da barraca. Porque da forma como estava, o Obama fez um grande governo, na minha opinião. Do que pôde, né? O que pôde, né? Porque, agora, a continuação desse governo Obama através da Hillary, me desculpe. Talvez não fosse tão, eu também. Talvez não, com certeza. Não, então, eu tenho mais fé nele, apesar de ser, entre aspas, truculento, um louco. Né? Truculento, né? Um cara mas louco. ele vai fazer, podem anotar. Mas ele é um louco honesto. Sim. Como eu te falei, você tem um Hitler, por exemplo, que prometeu mundos e fundos e depois fez o que fez. Perfeito. Esse cara não, eu vou fazer, eu vou bater, se prepare, porque eu vou bater, eu vou tirar, e eu espero que ele faça. Se não fizer, o mundo inteiro está querendo conversar com ele agora. É lógico, e vai ter que conversar. O mundo inteiro está querendo conversar. Cara, vamos voltar continuar o nosso papo. Não, acabou o tempo. Mil perdões. Acabou o tempo. Pessoal, vocês perceberam que ele consegue falar mais do que eu. Aliás, todo mundo que senta aí fala mais do que eu, felizmente. Né? Meu caro, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, www.scortese, com S mudo, cci.com.br. Eu gosto de conversar sobre 3 coisas, sobre livro, adoro sobre livro, agora não mais sobre corrida. Quem quiser pedalar comigo, eu adoro pedal, quero fazer tudo sobre pedal, tá certo? E a terceira? A terceira é esse carinho que voltou dentro do meu coração de tentar fazer alguma coisa sobre o mercado editorial brasileiro. Eu estou muito entusiasmado com isso. Você vai conseguir, não, desculpe de novo o corpo presente, porque poucas pessoas detêm o know-how que você tem, e mais, a dedicação, o extremismo quase. Talvez o medo assunto. de eu posso errar, eu não tenho medo disso. A realidade é a seguinte, você tornou-se um homem rico, não só em sabedoria, mas como também em pecúnia, porque você se dedicou a esse assunto. Ninguém melhor do que... Assim como você falou que o Trump fará um bom governo porque é um bom empresário, naturalmente você será, e não estou fazendo aqui nenhum gesto irônico, será um bom diretor porque isso você vive, você respira isso. E isso não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague. E eu sei que não é um cargo remunerado, é um lance de amor, de afeto que você está levando ali. Só para concluir, você tocou numa coisa tão importante. Eu acho que o escritor escreve, o livreiro vende, o editor edita, o trabalhador... Enfim, nós temos lugar para todo mundo dentro dessa grande engrenagem. Não adianta você apertar o parafuso em cima de A, de B e de C. Tá certo? A vida é uma grande chave de grifo. Sim, você tem, aperta o todo. Não adianta ou solta o todo. Não adianta você colocar um prego na areia. Não adianta. Tem que ter um buraquinho ali. Meu caro, mestre, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu tenho a grande benesse de continuar o papo com ele depois que as câmeras se encerrarem. Mas, meu caro, muito obrigado. Muito obrigado. Mesmo, muito obrigado. mesmo. Daqui 2 anos voltamos de novo. Por que não um? É que deixa eu correr, deixa eu pedalar um pouco. E eu estou pensando em pular de paraquedas. E o pior é que ele vai fazer mesmo. Deixa eu pedalar 2 anos. Mas ele vai fazer, acredite, ele vai fazer. Oh, Deus, oh, Deus. Ralf, eu tenho dos 60 aos 70, muita coisa para fazer. Eu preciso inventar. E você não precisa de muito para inventar. Gente, muito obrigado pela paciência, pela dedicação e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.